Bem, meu nome é William de Oliveira, eu sou pastor aqui nos Estados Unidos e aqui nesse canal A Jornada tenho falado um pouquinho sobre a minha história de vida, a jornada sobre conhecer. Eu sou um apaixonado por religião, pela história da religião, por filosofia, por teologia e aqui tenho compartilhado todas as segundas e quintas-feiras um pouquinho daquilo que eu conheço. E hoje vamos falar sobre os 5 piores argumentos que muitas pessoas usam para atacar a Igreja Católica. Isso mesmo. Agora, claro, você tem que entender que muitas vezes o que eu estou falando aqui, talvez você fale, mas você é católico? Não, não sou católico. E por isso mesmo que eu quero falar aqui um pouquinho, porque quanto mais eu estudo, mais eu conheço, mais eu gosto de poder falar a verdade e defender a verdade, né? Então estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Primeiro argumento que é o pior de todos, que os católicos adoram a Maria. Já ouviu isso? Os católicos adoram a Maria. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Primeiro, talvez pode até ser num pensamento pentecostal, evangélico, daqueles que não conhecem, que está no senso comum. Sabe, todo mundo diz, então eu estou repetindo aquilo que as pessoas dizem, mas se você for estudar realmente os documentos da igreja, a teologia católica, você vai entender ali que na teologia católica eles fazem a distinção de adoração e veneração e respeito e admiração. Por exemplo, a palavra latria. A palavra latria vem para adoração somente a Deus, o Criador do céu e da terra, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, a Trindade. Então a primeira palavra latria que a Igreja Católica ensina, que só Deus deve ser adorado. A segunda palavra é dulia. Isso mesmo, dulia não é adoração. Dulia é um respeito, é uma admiração, é uma veneração, é um cuidado para com os santos, um respeito e uma admiração especial. Nós temos também a hiperdulia, que no caso aqui é condicionado a Maria. Isso mesmo, que é um respeito por aquela que disse um sim ao Senhor, que se entregou como mãe de Jesus e é muito especial, bem-aventurada, né? Entre as mulheres é Maria. Depois nós temos também a protodulia, que no caso aqui é para São José, mas nós não vamos tocar nesse assunto. O que eu quero só dizer para você é o seguinte, que muitos evangélicos, eles dizem o seguinte, e eles tratam esse argumento, e é um dos piores, que os católicos adoram a Maria. Não é verdade, eles não adoram a Maria, os católicos adoram somente a Deus, tá bom? Eles respeitam, veneram a Maria, os santos, mas não adoram Maria. Segundo pior argumento, que os católicos eles ressacrificam Jesus em todas as missas novamente. É como se, quando for celebrar a missa, o padre ali naquele momento que está consagrando a hóstia, realizando o processo da consagração da Eucaristia, é como se o padre estivesse novamente ressacrificando Jesus, levando Jesus de novo para a cruz. Esse argumento eu já falei muitas vezes e já ouvi muita gente falar. Não. Você sabia que a teologia católica ela usa muito simbolismo? E aqui, no caso, cada missa, quando acontece, na realidade não é um ressacrificar, mas é um relembrar do sacrifício único que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Se você lembra também no Antigo Testamento, você vai ver a pedagogia ali no santuário, quando se levava através do sacerdote o sacrifício para se expiar, né? Um animalzinho, uma pombinha, era levado ali. E isso, na realidade, era um modelo do sacrifício que um dia aconteceria através de Jesus. Então, a celebração da missa hoje não é ressacrificar Jesus. Nunca foi, isso não está na teologia católica. Isso é um argumento que nós usamos muitas vezes como protestantes, e sabe, porque a gente não conhece. E por não conhecer a doutrina católica, muitas vezes nós atacamos, nós acusamos. Então aqui fica o meu apelo a você que é evangélico, assim como eu, que a gente possa estudar um pouquinho mais. Pode ser que tenha alguns fundamentos naquilo que nós falamos às vezes, mas a gente não pode ficar na superficialidade. A gente não pode ficar somente na acusação. A gente tem que melhorar o nosso argumento. A gente tem que trazer argumentos mais substanciais para poder defender. Tá? E aqui estão alguns argumentos que eu considero os piores na apologética evangélica contra o catolicismo. Mas bem, vamos para o terceiro pior argumento. Os católicos não leem a Bíblia. Já ouviu isso?
Não, eu não vou virar católico porque o católico não lê a Bíblia, lá na missa ninguém lê a Bíblia, é só um folhetinho. Já viu isso? Queridos, deixa eu só dizer uma coisa para você. Não é... Pensa comigo aqui. Vamos dizer, existe um grupo de pessoas hoje que se dizem cientistas que diz que a Terra é plana. Não é porque, de repente, um grupo de cientistas defende que a Terra é plana que aí, então, eu tenho que desconsiderar a ciência, eu tenho que ir contra todos os cientistas ou dizer que ali não tem a verdade. Não. Então, não é porque alguns católicos não leem a Bíblia que a gente tem que falar que o catolicismo não lê a Bíblia. Porque você sabe muito bem que tanto no catolicismo quanto no protestantismo, a gente tem, muita gente que não lê a Bíblia. Muita gente que não conhece a Bíblia, que não gasta tempo com a Bíblia. Mas aqui está, então, um argumento falso também. Porque se você for ver, tem muitos católicos consagrados que leem a Bíblia, leem as Escrituras. E só para você saber, na missa, eles têm a primeira leitura, que é do Antigo Testamento, eles têm a segunda leitura, que é do Novo Testamento, eles têm a leitura dos Salmos, ele tem a leitura do Evangelho, Salmo responsivo, ou seja, toda a missa é cheia das Escrituras, cheia da Bíblia. Então, se há algum católico que não lê a Bíblia, é porque ele não conhece a sua igreja, não conhece a sua teologia. Tá bom? Então, aqui é um outro argumento muito ruim. Eu jamais diria que não vou me tornar católico porque não leio a Bíblia. Porque eu sei que também no meio evangélico há muita gente também que não lê a Bíblia. Quarto pior argumento contra o catolicismo. Os católicos não é nada mais do que apenas rituais. Não passa de uma igreja cheia de rituais. É verdade que a Igreja Católica tem muitos rituais, né? Ela tem as celebrações litúrgicas e, vamos ser sinceros, são bonitas, são belas, né? Pena que está se perdendo, né? Muitos católicos aí têm feito uma missa rapidinho, de 30 minutos, 35 minutos, não prezam mais pela liturgia, não prezam mais pelo tempo realmente. Tempos modernos, né? E o Concílio Vaticano II veio muitas vezes trazer algumas benéfices, mas também trouxe muito mal para a liturgia católica. Mas isso também não é um argumento verdadeiro, porque a Igreja Católica ela não é só de rituais. Né? Ela tem aí praticamente 2000 anos de histórias, de conteúdo, né? E que trouxe muita coisa boa através dos concílios. Então há uma teologia. Claro, eu como pastor, talvez você vai falar, pastor, mas por que você está dizendo isso? Eu, por exemplo, como pastor, confio muito na teologia da minha igreja, acredito muito na teologia da minha igreja, e algumas coisas, não vou falar aqui agora, o próximo vídeo da semana que vem eu vou falar 5 argumentos ruins do catolicismo contra o protestantismo. Hoje eu estou fazendo o contrário, mas semana que vem eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não sou católico. Desses 5 argumentos, então, que eu acredito que os católicos também fazem do protestantismo. Mas voltando, o catolicismo não é só rituais. Tem uma beleza histórica, uma beleza filosófica, uma beleza doutrinária, né? E uma história muito bonita, litúrgica, que realmente tenta mostrar Jesus Cristo como Senhor desta igreja, o cabeça desta igreja. Bem, e quinto e último, nosso vídeo de hoje é rapidinho. Quinto e último pior argumento contra a Igreja Católica. O catolicismo é cheio de escândalos. Pastor, olha, eu não vou me tornar católico porque o catolicismo tem muito escândalo. Muitos padres pedófilos, tem muito escândalo sexual na igreja, muito roubo na igreja. É verdade, tem muita gente errada na igreja, tem muita gente que se aproveitou da igreja, enganou a igreja, fingiu, mas não se esconde de Deus e não finge para Deus. Assim como também na igreja evangélica, assim também como no judaísmo, assim também como na igreja não, né, mas na religião islâmica, onde tem ser humano, tem gente boa e tem gente má. Se você não quer se tornar numa igreja porque lá tem problema, querido, todos nós somos pecadores, todos nós somos errados. Então você não tem que estar ali pensando naquele padre, deixa que a justiça do homem vai ser feita, e se não for, a de Deus não falha. Então você dizer o seguinte, não, eu não vou me tornar católico por causa dos escândalos, amigo, há escândalo em todos os lugares, em todas as igrejas, em todas as placas denominacionais. Tá?